Neuroplasticidade autodirigida significa, literalmente, você pode mudar se quiser. Espera aí. Não faz sentido. Faz muito sentido. Porque a ciência materialista não acredita nisso aqui. De jeito nenhum. Você não pode mudar se quiser. Você só pode mudar em determinadas condições atmosféricas, em determinadas condições emocionais. Ou seja, vai depender do quê? De coisas fora de você. Você não pode mudar se quiser. Sim ou não? Então, olha só. Muitos de vocês respondem como espíritas, mas pensam como materialistas. Quando chega a hora de livro dos espíritos. Quem gostaria de melhorar de vida? Levanta o braço. Todos vocês gostariam de melhorar de vida, correto? Cada um tem a sua maneira. Mas a pergunta é, por que não muda? Por que não melhora? Ou melhor, o que é que impede você de melhorar de vida? Para um é aprender o idioma. Ok. O que é que te impede? Para outro, pensa bem. Por que não fazem? Tá? Inclusive aqueles que eu acho mais difícil, arrumar um namorado. Por que você não consegue? Ah, porque eu precisava mudar a personalidade. Por que não muda? Porque muitos perguntam, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou será porque você é chata? Pode ser esse motivo? Então, se você deixar de ser chata, você arruma um namorado? É bastante plausível essa possibilidade, correto? O que é que te impede, então? Aí, minha mãe. O governo. Aí começa as explicações do quê? Então a culpa é da sua mãe. Porque você é chata. Ah, se minha mãe fosse outra pessoa, eu não era chata. É isso? Você tem certeza absoluta que é isso? Não, porque minha mãe era repressora. Certo. E o que isso significa? Que diferença isso faz? Existe até um pensamento, uma corrente filosófica que diz o seguinte: não importa o que aconteceu com você, porque já aconteceu com milhares de pessoas antes de você. O que importa é o que você sente com relação a isso. É a tese de Carl Rogers. Tá? Então, você foi estuprado na infância, ok. Muitas outras mulheres foram. Todas têm o mesmo problema? Então, o seu problema é por causa do estupro? Ou por causa do que você sente com relação a isso? Então, quer dizer, você pode mudar o estupro, mas você pode mudar o que você sente? E tudo fica diferente? Então, o problema não foi o que aconteceu. O problema é que... Sim, mas eu não posso mudar. Quem disse que você não pode mudar? As suas crenças. Você acredita que não pode. Já que nasceu assim, é para ser assim. E o pior é quando a gente chega para o outro assim, tem que me aceitar como eu sou. Com os meus defeitos. Isso é terrível. Quando você compra um videocassete com defeito, o que você faz? Nem compra mais, né? Agora é outra coisa. O que você faz? Então, no momento em que você fala meus defeitos, o que você está assumindo? Propaganda enganosa. Não é não? Você tem um defeito, sabe que tem e não conserta? Porque se você não sabe, tudo bem, você pode alegar ignorância. Agora, meus defeitos, fala sério. Alguém tem que te aceitar com seus defeitos? Se você não se aceita, por que alguém aceitaria? O fato não é esse? E nem adianta tentar. Sabe por quê? Porque se alguém chegar para você sem hipocrisia e dizer, eu te amo, você é tudo para mim, qual é o seu primeiro pensamento? É muita areia no meu caminho. Aí tem coisa. Alguma pegadinha nessa história. Por quê? Porque vem para a sua cabeça, eu não sou bonito o suficiente, não sou inteligente, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro, não sou... E você começa a fazer uma lista do que você não é, justamente para não aceitar essa possibilidade. Então, se você não gosta de você, não adianta. Você nunca vai permitir que outra pessoa goste. Como assim?
você vai estar sempre testando a pessoa. Está sempre no limite. Para esperar o momento que ele foi embora. Não falei? Não disse. Sabia. Você faz a vida da pessoa um inferno, né? Por quê? Você simplesmente não aceita. Como assim? Vamos esmiuçar algumas práticas comuns, né? Traga o seu amor amarrado e amordaçado em 7 dias. E algumas pessoas leem isso, eu gostaria. É mesmo. E você vai fazer o que com ele? Vai amarrar o pé da cama. Eu estou falando no masculino, mas pode ser feminino também. Né? Você traz amarrado e amordaçado e faz o quê? Cárcere privado. Alguém que não gosta de você. E você quer obrigar essa pessoa a gostar? Qual é a vantagem? Não, você quer ficar... O pior de tudo, você quer ficar com uma pessoa que não gosta de você. Qual é a vantagem? Mas por que você quer tanto, então? Não tem alguma coisa estranha? Não, eu quero que ele goste de mim. Sim, mas não gosta. E agora? Lavagem cerebral. Um transplante de personalidade. O que você quer fazer com a pessoa? Aliás, você gosta mesmo da pessoa? Então tem uma coisa estranha, não tem? E a gente está sempre sofrendo por causa disso. Fulano não me quer, fulano não quer, alguma coisa assim. Estamos sempre com esse problema. Mas, parando para pensar friamente, faz sentido isso? Não, não tem o menor sentido. Então, onde é que a gente tem que procurar o sentido? Né? Então, neuroplasticidade autodirigida significa literalmente, você pode mudar se quiser. É uma descoberta muito importante. Primeiro, o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é que eles descobriram que cada experiência que você vive, lembra? Cada vez que você come um doce, ou um salgado, um azedo, etc., na infância, o seu cérebro muda. Então, então eles têm razão. Cada vez que a gente tem uma experiência sensorial, nosso cérebro muda. Nossas respostas mudam. Nós mudamos. O nome disso é neuroplasticidade. Então, cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro muda. E você se torna uma pessoa diferente. O nome disso é neuroplasticidade. Tá? O que é plasticidade? É a capacidade de quê? De mudar sua forma. E neurológica. Então, descobriu que tudo que você viveu até hoje marcou o seu cérebro. Então, ele se comporta fisicamente de maneira diferente do cérebro de outra pessoa. Então, você tem um irmão gêmeo. Agora, seus cérebros não são iguais. Por quê? Porque as suas experiências pessoais mudaram a estrutura neuronal desse cérebro. Então, se a gente penetrar na arquitetura celular desse cérebro, vamos encontrar enormes diferenças. Por isso, você vai ter gêmeos com temperamentos diferentes, com experiências diferentes, respostas diferentes. Tá? Por quê? Porque a neuroplasticidade significa isso. Mas, sempre se achou que a neuroplasticidade era um fenômeno de natureza externa ou ambiental. Tá? Aí o gene, sim, o gene que você tem, mas ele vai reagir de acordo com o quê? Com as experiências do meio ambiente. Tá bom? Então, você tem o potencial de ter isso. Se você não for exposto a esse patógeno, você nunca vai ter. Mas se for exposto, você tem uma probabilidade de ter isso genético. Tá? Bom, o que é autodirigido? Autodirigido. Dirigido a si mesmo. Então, o que é neuroplasticidade autodirigida? Significa que você, sozinho, sem ninguém, sem meio ambiente, sem nenhuma relação com o mundo externo, é capaz de alterar a estrutura cerebral. E o que você precisa fazer? Penso, logo existo. Basta dizer, vou fazer. E pronto. Como assim? Basta dizer, vai fazer? Sim, no momento em que você toma decisão. Ah, mas eu tomei. Não, olha só. Você disse o seguinte, queria tanto estudar direito, mas meu marido não me estimula. Você está tomando a decisão? Não. O que seria tomar uma decisão? Vou estudar direito. Se matricula e vai. O que mais que falta? Ah, mas meu marido... O que tem a ver ele com a sua decisão? Ah, mas ele vai brigar comigo. Sim, isso é um fato. Tudo bem, pode ser que brigue. Mas, e daí?
A decisão da direita é de quem? E se você não tomar essa decisão, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica? Não é normalmente o que a gente faz? E fica culpando. Agora, você gostaria, aí fica culpando. A culpa é dele, dela, dele ali, dela ali, tal, e por isso. E aí você bota a culpa em sempre alguém, né? Tem alguém. Ah, eu tô sozinha porque não tem homem no mercado. Não, esse aqui porque não sei o que lá. E aí você tem sempre essa desculpa. Tá? Todos os homens todos são iguais? Não. Tem alguma coisa. Então essa descoberta é baseada no trabalho de Jeffrey Schwartz, juntamente com o físico, que a gente vai falar bastante dele, e significa o seguinte, que ele descobriu que algumas mudanças cerebrais são causadas pela própria pessoa, sem nenhum tipo de influência externa. Ou seja, se você decidir, E é muito mais do que se imaginava. Porque no momento em que você toma uma decisão, não estou dizendo que quando você fala sobre ela, estou dizendo quando você toma uma decisão, tá? Falar sobre ela poderia fazer isso, que verbo é esse? Sabe? Você no futuro, pensando no passado que ainda não aconteceu. É mais ou menos isso, tá? Eu poderia ter feito, mas não fez. Então, é o futuro do pretérito. Nesse caso não, é o presente. Você tomou uma decisão, essa decisão altera o seu cérebro. E no que altera o seu cérebro, você já é uma pessoa diferente. Não vai vir a ser. Isso é que é interessante. Então, a mudança não está no futuro, está no presente. Então, para a mudança acontecer, você precisa de quê? De tomar uma decisão, tá? Bom, nós temos no Livro dos Espíritos uma parte disso, né? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Vamos dar um exemplo de tendência negativa. Fumar, beber, engordar. Pelo balanço de cabeça, engordar é pior do que beber e fumar, né? Porque o pessoal beber, fumar, engordar, então sacode bastante, né? É mais fácil largar de fumar do que emagrecer, né? São tendências negativas? Então, ó, podemos mudar isso? Podemos largar de beber, largar de fumar e emagrecer? Tudo junto? Podemos ou não podemos? Por que não fazemos? Porque é difícil? Muito difícil. Bom, então vocês espíritos têm um problema. Porque o Livro dos Espíritos tem essa questão. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta dos espíritos: sim. O problema não é o sim, é depois do sim. Sim. Mediante um esforço muito insignificante. O que é uma coisa muito insignificante? Não é nem insignificante, é muito insignificante. O que é um esforço muito insignificante, gente? Nenhum esforço. Então ele está dizendo que você pode largar de fumar, largar de beber e emagrecer, tudo junto, sem nenhum esforço. Fala sério. Vocês acreditam mesmo nisso? Vocês pararam para pensar no que está escrito aí? Sem nenhum esforço. Então vocês entram em contradição, né? Às vezes dizem, tem que ter 3 encarnações para isso aí. E mais não sei. É ou não é? E entra em contradição. Porque eles foram, olha só, eles estão sendo muito, muito assertivos, não é? Um esforço muito insignificante. Ele não vai mais além. O que vos falta é vontade. Que é o contrário que vocês disseram. Vocês disseram, tem vontade, mas é difícil. Os espíritos disseram que é fácil, vocês que não têm vontade. E agora? Como é que a gente resolve? Então, quando eu li isso a primeira vez, gente, um esforço muito insignificante, eu falei, fala sério! Fala sério. Um esforço insignificante. Quanta gente, anos tentando largar de beber, tentando largar de fumar, largar as drogas, tá? Mudar um hábito simples e não consegue. E a pessoa diz que quer, vai fazendo uma análise, vai atrás e não consegue. E você vê o esforço. Quantas pessoas já viram fazer esforço? E aí o espírito chega e diz, não, esse cara não está fazendo nada, está de avacalhação com a tua cara. Não está fazendo esforço nenhum. Sério?
Então, eu tive um problema com essa pergunta. Então, toda vez que pediu para falar sobre ela, eu pulava. Posso falar outra coisa? E porque não dava, era difícil. E sempre foi difícil. Como eu tenho muita autocrítica, eu não falo do que eu não entendo. Então, não posso lidar com isso. Mas está escrito. Fingir que não está não vai resolver meu problema. Tá? Então eu posso ignorar estrategicamente, mas não posso negar que está escrito. Tá? Então eu não falava sobre esse assunto. Nunca. Por quê? Porque eu acho que o Livro dos Espíritos é um livro muito importante. Se tem que ter uma coisa. Se eu não entendo, então é melhor pular. Depois eu penso sobre isso. Tá? Não vou negar de antemão. Tenho que pensar a respeito. E só que os anos foram passando e o pensamento não vinha. Continuava achando que esse negócio estava estranho. Ainda mais, porque vocês ouvem o pessoal em palestra, né? 3 encarnações de querer virtude. Vocês vão voltar e vão reencarnar e vão passar em karma. Tome karma, tome karma. E aí, o Livro dos Espíritos diz isso aí? Quer dizer, está, mole, parei e acabou. Está salvo. Isso é coisa de crente. Não é possível. Mas está escrito ou não está? Tem outra interpretação possível? Eles estão dizendo que você pode... O que são tendências negativas? Escolhe qual é a tendência negativa, qualquer uma. Ele não especificou. Só aquelas físicas. Não, só aquelas... Não, ele falou tendência negativa. Tá? Para mim, tendência negativa é qualquer coisa ruim. Então, você pode mudar isso. Como? E está resolvido o problema. Como eu não achava que podia ser, ficava um conflito. Até conhecer o trabalho de Jeffrey Schwartz. Tá? Jeffrey Schwartz, que é... Ele não foi ele sozinho que fez o trabalho, mas ele é considerado o pai da neuroplasticidade. E ele trabalhava com pessoas portadoras de uma enfermidade chamada transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Nós podemos fazer muita coisa errada, mas esse povo tem uma desculpa, eles têm uma doença. Tá? A gente faz coisa errada porque quer. Eles não têm controle sobre isso. Pelo menos é o que a gente dizia. Tá? A pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo e ela não consegue controlar esse impulso. Então, contra a vontade dela, contra o desejo dela, ela não controla. E nenhuma medicação conhecida que a gente tinha uma ação eficaz no toque. Tá? Calmante não fazia diferença e aparentemente nada fazia diferença. Então, normalmente, o tratamento para o transtorno obsessivo compulsivo era a psicoterapia para você aceitar que você tem uma incapacidade e aprender a lidar com isso. Tá? Tipo, você é diabético, não tem cura, vai ter que lidar com isso. Então, você tem transtorno obsessivo compulsivo, não tem cura, você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí, a terapia era para a pessoa não se matar, por exemplo, se a coisa fosse muito dolorosa, para a pessoa resistir, para a pessoa superar e ter uma vida relativamente integrada na sociedade. Bom, Jeffrey Schwartz trabalhava com esse tipo de transtorno e, a partir da neuroplasticidade autodirigida, ele conseguiu eliminar os sintomas. Bom, quando ele fez isso, o que aconteceu? Catapultou sua carreira para o topo. E, atualmente, eu não sei que, eu acho que ele saiu agora, mas até um tempo atrás, ele era o presidente da Organização Mundial de Saúde em transtornos mentais. Você tem uma ideia? Ela se tornou uma pessoa muito importante e a neuroplasticidade passou a ser referência em vários processos. Tá? Então, você pode ocasionar mudanças cerebrais a partir de decisões internas. Então, ele trabalhou junto com o físico para demonstrar a ação disso, o que era essa tal decisão. E quando nós lemos, peraí, ele disse o quê? Que quando você toma uma decisão, você altera o cérebro, acabou, está resolvido o seu problema. E serve para até transtorno obsessivo compulsivo. Então os espíritos estão certos. Bom, se eles estão certos, vale a pena dividir isso com vocês, correto? Então eu gostaria de apresentar para vocês o que é a neuroplasticidade autodirigida, como é que ela funciona, qual é a ideia, tá? Que fundamenta a tese espírita de que você pode mudar se quiser. Não depende do mundo espiritual, não depende de Jesus, não depende de Deus, não depende nem da sua mãe nem do seu pai, depende de quem? Então, você muda a si mesmo. Por mais que você ame essa pessoa, você não pode mudar nada nela. Tá? Toda mudança é responsabilidade de quem?
E mais ainda, nós não podemos responsabilizar outras pessoas pelo nosso sofrimento. Ah, mas ele me deixou. Sim, mas o sofrimento é? Logo é um problema? Mas ele me traiu. Tudo bem, já sei, já contou. Porém, quem está sofrendo? Você. Então o problema é seu. Foi ou não? Mas, tudo bem, você quer vingança, certo? Não, é justiça. Não, é vingança. Como assim? O que é vingança? Vingança é que ele sofra o mesmo que você está sofrendo. Vingança. Tem nada a ver com justiça. Tá? Justiça é quando a gente quer o que a gente merece, certo? Vingança, você quer o quê? Compartilhar a miséria. É diferente. Então, voltando à neuroplasticidade. Então, isso aqui é um cientista ateu dizendo que você pode mudar se quiser. E não depende do pai, da mãe, nem do meio ambiente. É uma coisa que vem do quê? Da sua consciência. Você decide, você faz. Bom, mas antes de eu falar disso, tá? Vamos resolver um problema. Você vai falar de neurologia? Vamos falar de neurociência, basicamente. Mas por quê? Se isso aqui é uma plateia espírita. Por que você não fala de espiritismo? E o que seria Allan Kardec? Já resolvendo esse problema, hein? Por que você vai falar sobre a matéria? Porque o cérebro é só matéria. E não importa pra gente, importa? Por isso eu começo, normalmente, seminário com a pergunta. Tá? Vocês são espírito ou são matéria? Espírito. Tem certeza que vocês são espírito? Tem certeza que são espírito? Bom, ok. Se vocês têm certeza que vocês são espírito, que é a maioria, então eu vou fazer uma pergunta. Quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? O espírito. Vocês têm certeza? Então por que quando a gente dá um Lexotan, a raiva diminui? Diminui ou diminui? Lexotan age no espírito ou na matéria? E por que a raiva diminui? É uma pergunta pertinente, não é não? Você dá um calmante para a pessoa ficar calma. Não era para ficar, né? Ela podia ficar meio parada, mas continuasse. Mas é isso que acontece? Não. Vamos para outra situação. É uma mão de duas vias, né? Então, outra. Então, vamos pegar esse homem aqui, eu gosto assim, de assertivo, né? Vamos pegar uma jovem senhora. Linda. Doce. Um amor de pessoa, uma pessoa suave. Sabe? Tem jovens assim? Tem, né? Um amor de pessoa. Que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa. Feroz. Crítica. Agressiva. É um obsessor que vem uma vez por mês? É? O que é isso? TPM, isso existe? Não é folclore? TPM existe mesmo? Não é invenção das mulheres para escapar de alguma coisa? Bom, aí a pergunta é, ela é doce ou ela é feroz? Mas é só uma vez por mês que isso acontece. O resto do tempo, aí esconde. O que é a TPM? Então a TPM é uma bênção, né? Finalmente você vai conhecer com quem você se casou. É isso? Sério? Bom, então a TPM está no espírito ou está na matéria? Cuidado, hein? Oh, cuidado com a resposta. Porque se sua mentora for mulher, hoje não tem sessão que a mentora está com TPM. E aí, temos uma solução para esse problema? Que é um problema? Temos ou não temos? Temos. Primeira parte do Livro dos Espíritos, logo no início, em que ele diz que nós não somos espírito. Nós somos o quê? Alma. Ah, mas é a mesma coisa? Não. Qual a diferença entre espírito e alma? Sim, é um espírito. Ah, mas é um espírito encarnado. Sim, mas se não tivesse diferença, por que eles iam usar uma palavra nova? Então,
Existe espírito, existe matéria, existe alma. O que é alma? É o espírito encarnado. E tem diferença? Aparentemente tem. E muita. Como assim muita? Você aqui sabe quem você é, certo? Aí você encontra com você mesma fora do corpo, não se reconhece. Por quê? Porque vocês pensam diferente, têm anseios diferentes, têm sonhos diferentes, são pessoas bem diferentes. Como assim? Quem faz o dedo ali? Mais uma vez.